todos precisamos de proteção contra pessoas más. Vivemos em sociedade e isso nos coloca em contato com os mais variados tipos de pessoas, as quais são carregadas de sentimentos. Algumas são boas, independente da religião que professem ou mesmo da falta dela. Outras são ruins, mesmo dizendo-se religiosas, como cada um de nós. Davi se lamentou diante de Deus quanto a essa realidade. Para ele, não era para ser assim. Todos deveriam ser boas pessoas, se importar com os outros, não invejar, ajudar ao próximo e sempre fazer o bem. Mas isso, infelizmente, é uma utopia. Sabendo disso, ele se lamentou. Ele demonstrou ser inocente diante dos maus e também ter muita confiança no Deus com o qual ele falava por meio da oração. O que ele pedia, o mesmo que nós devemos pedir: proteção. Muitas pessoas são más, embora existam tantas outras pessoas boas. O que protege um cristão não são as forças de segurança pública, muito menos as oferecidas por empresas particulares que o dinheiro possa pagar. Não são cães de guarda, cercas elétricas, armas de fogo ou alarmes. No Salmo 127, já fomos alertados que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entretanto, a maldade que Davi estava se referindo no Salmo 5 é muito mais profunda e, consequentemente, muito mais cruel. Aquelas pessoas ímpias não eram ladrões de coisas ou bens, mas ladrões da alegria, da paz, da tranquilidade e das suas forças emocionais. Eram verdadeiros exaustores que só queriam o mal dos outros, mesmo demonstrando o contrário daquilo com seus lábios. Eram pessoas cheias de inveja, aqueles que não querem que tenhamos o que temos ou que sejamos quem somos. E também cheias de cobiça, aqueles que querem o que temos ou ser o que somos. Enfim, eram más por natureza. E pessoas assim sempre existiram, como sempre existirão à nossa volta. Não importa o que você tenha ou como seja sua vida e sua família, pessoas ímpias vão te invejar e cobiçar. A única coisa que nos protege disso é a ação de Deus por meio de uma vida de oração. Não amuletos, imagens, rituais ou superstições, pois isso é idolatria. Mas Deus, só Deus. Você ora pedindo proteção contra pessoas más e sentimentos negativos contra si? Faça mais isso. Elas estão à sua volta, como estavam em volta de Davi. Ele então orou, pois sabia o quanto Deus era maior que toda a maldade que pudessem intentar contra si. Os salmos são remédios para a nossa alma. Quando e não se você sentir medo, desconfiança ou preocupação quanto ao que estejam fazendo, tramando ou pensando contra você, vá ao Salmo 5 e ore a Deus pedindo proteção, confiando que o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos, te protegerá, enquanto os maus terão o pagamento devido por suas maldades. Neste caso específico, um ditado humano cabe bem: o mal que fazem aqui mesmo eles pagarão. Pois o simples ato de invejar, cobiçar ou desejar o mal contra alguém já é um castigo contra a própria pessoa, pois de alguma maneira tudo aquilo que deseja de mal se volta contra ela mesma. São sentimentos repugnantes e contrários à natureza e funcionam como uma criptonita a sugar suas forças vitais. E eles não percebem isso, uma vez que são cegos espirituais. Não são pessoas felizes e muito menos realizadas na vida. E isso é perceptível em suas faces e expressões.
O remédio contra isso é orar como Davi orou. Ele pediu por retribuição e reconciliação. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende aos meus gemidos. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, te apresento a minha oração e vigio. Ele orou pedindo a intervenção de Deus. Ele sabia que Deus estava vendo o que acontecia consigo, pois ele é soberano. E como diz o Salmo 139, ele sabia que Deus conhecia a sua situação e até mesmo o que ele iria orar. No entanto, Deus esperava a sua, bem como a nossa oração, não para ser movido a agir em nosso favor, mas para que aprendamos a depender dele em tudo. Oração não move Deus, move a nós, não muda a Deus, muda a nós, é por isso que oramos. Ele clamou para Deus ouvi-lo cuidadosamente e em detalhes. Pediu para ser atendido, mas não exigiu isso. Ele implorou ao Rei e Deus da vida dele, pois tudo o que somos ou o que temos é permissão condicional de Deus a nós. O Senhor é seu Deus? É seu Rei? Se for, Ele ouve o seu clamor. Só não oramos quando achamos que não precisamos, que nos bastamos, e isso é um tremendo erro. Davi disse até quando orava qual momento do dia, e por isso sua oração era tão eficiente. Ele orava de manhã, pois pedia a proteção do Senhor antes de iniciar o seu dia. Ele sabia que se deixasse para outra hora do dia, ele esqueceria de clamar. Você é assim? Busca a Deus logo cedo? Sugiro que tenha este tempo a sós com Deus. Depois, ele explicou o motivo da sua oração. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Davi mostrou que existe um contraste entre os que servem a Deus e os que vivem para si, aconselhando-nos que devemos escolher e definir de que lado estamos, dos invejosos ou invejados, dos cobiçosos ou cobiçados, dos algozes ou das vítimas. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Há uma retribuição para tudo o que se pratica às pessoas. Se as intenções e ações forem más, Deus retribui, extinguindo e detestando-os. Versículo 5. Ou seja, Ele destrói e abomina. Versículo 6. Não precisamos nos vingar de pessoas ímpias. Deus cuida de tudo. Horrenda, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Não seja você alvo da ira de Deus. Peça para Deus aplanar o caminho para seguirmos por Ele. Verso 8. Pois é muito fácil desviar. Ore, clamando pela reconciliação deles. Versículos 7 e 8. Para que não sejam destruídos aqui nesta vida e no inferno pela eternidade, mas sim que possam habitar na casa de Deus, se inclinem ao Senhor em adoração e sejam guiados por Ele como nós somos. Essa é a oração que agrada a Deus. O que pede por isso, busca por isso e bate atrás disso, Deus responde como um pai o faz a um filho. Mateus 7, 7 a 12. Depois de tudo isso, ele orou reconhecendo o adorador e o ímpio. Davi partiu para a prática e orou revelando quem somos e quem são os ímpios. Versículo 9.
porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas, coração, são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. E existe uma justa retribuição para eles. Davi orou para que Deus os revelasse em sua vida. Tem gente que nos bajula, nos elogia, anda ao nosso lado, mas em seus corações só deseja nosso mal. Deus tenha misericórdia dessas pessoas e de nós, para que nunca sejamos assim como eles são. Versículo 10. Declara aos culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Não é vingança, é entregar nas mãos de Deus, visando a reconciliação deles, ou a destruição provocada por suas próprias mãos. Eles têm um fim merecido. Ímpios precisam às vezes chegar ao fundo do poço, para então olharem para cima, buscando a saída. Não podemos desejar o mal, isso eles é que o fazem, a nós cabe orar. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu os circundas do teu favor como de um escudo. Os filhos de Deus se alegram por confiar nele aqui e na eternidade. Para os salvos é céu, sempre, pois Deus nos defende. Ele nos abençoa 24 horas por dia, nos protege como que usando um escudo em nossa volta. Quem poderá nos fazer mal? Simplesmente ninguém. É verdade, todos precisamos de proteção, especialmente contra pessoas ímpias. Nunca se esqueça de orar por isso.